O meu nome é Rodolfo Cansado, eu sou professor adjunto da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, trabalho na disciplina de hematologia e oncologia, e a área da hematologia, na realidade, ela estuda as doenças do sangue. Então entra aí a parte das anemias, mas também das doenças oncológicas, como as leucemias, os linfomas e as alterações, os distúrbios da coagulação. A primeira pergunta aqui que eu recebi é do Fábio, e ele diz assim: doutor, comer beterraba e feijão ajuda a combater a anemia? Na verdade é o que as pessoas comentam, quem não tem muito conhecimento de medicina e tal, eles comentam que isso combate. É verdade ou não? Certo, então, para a gente chegar à anemia, existem basicamente 3 possibilidades. O organismo não produz o número de glóbulos vermelhos necessários, ou a pessoa perde sangue, ou a pessoa destrói o seu sangue, ou seja, a vida média de uma hemácia de glóbulo vermelho é em torno de 110, 120 dias. E aí, essa pessoa tendo um quadro de hemólise, que a gente diz, ela pode durar 10, 20 dias. Das causas de perda de sangue que podem levar à anemia, então nós temos qualquer tipo de sangramento ginecológico, sangramento gastrointestinal. Aí, no caso da deficiência de ferro, quando se perde o sangue, aí se caracteriza um quadro da chamada anemia ferropriva, anemia ferropênica. E aí sim há a necessidade da reposição de ferro. Então, como é que nós fazemos a reposição de ferro? Via a melhora da parte nutricional, mas basicamente a reposição de ferro é feita com o ferro M, que é o ferro das carnes. Então, as carnes em geral, a carne de vaca, a carne de peixe, ou a carne de frango. E também alguns elementos vegetais. Só que a absorção do ferro vindo por exemplo, da beterraba, ele é muito menos absorvido que o ferro das carnes. Então, quando se faz a orientação para melhorar a parte nutricional, é aumentar a ingesta de carnes em geral, e não de verduras, por exemplo, como a beterraba, que foi comentado, porque a absorção é pequena nesse caso. A Verônica, ela diz assim: olá, doutor. O que é anemia falciforme? A filha de um amigo meu morreu disso. Então, o glóbulo vermelho é a célula chamada célula vermelha do sangue e que tem como principal função levar oxigênio. E para que ela desenvolva essa função, existe uma proteína nessa célula que chama hemoglobina. O que acontece na anemia falciforme é que existe um defeito na produção da hemoglobina, o que vai levar, então, ao aparecimento de uma hemácia anormal, que é chamada hemácia falciforme. E isso vai fazer com que esse glóbulo vermelho defeituoso, além de ele é destruído mais precocemente, então o que vai levar, por exemplo, à anemia e à icterícia, que é a pele amarelada, o branco dos olhos amarelados, mas também esse glóbulo vermelho defeituoso obstrui o vaso, então interrompe o fluxo do sangue, e aí pode levar a danos em qualquer órgão. Então, no sistema nervoso central, nos olhos, no pulmão, no coração, no fígado e assim por diante. Então, a anemia falciforme é uma doença genética, ela vinda então dos pais, que são portadores, aí nasce a criança doente, e a partir disso, do nascimento, normalmente a partir do 1º ano, que pode ocorrer uma série de complicações relacionadas à obstrução dos vasos sanguíneos por esse glóbulo vermelho defeituoso. O Fábio também pergunta o que fazer para evitar anemia em gestantes. Então, a anemia mais frequente na gestante é a deficiência de ferro. Então, quais são os grupos de risco para desenvolverem deficiência de ferro e isso poder provocar anemia? Então, são as crianças até os 3 anos de idade, adolescentes pelo crescimento e as mulheres em idade reprodutiva, pela perda menstrual regular mensal. Então, o que acontece é que se a mulher perde um pouco a mais do que o normal, o que ela consegue de ferro através da dieta, muitas vezes não é suficiente para repor a perda excessiva de ferro pela menstruação. Então, muitas vezes ela já engravida com deficiência de ferro e se torna anêmica durante a gestação. Então, o que se preconiza hoje, pela Sociedade Brasileira de Ginecologia, também da pediatria, é que no caso da gestante, ela comece a fazer a reposição de ferro
de forma preventiva a partir do início do segundo trimestre da gestação. Então, a orientação é ela receber 60 mg de ferro elementar a partir do início do segundo trimestre até o puerpério, até a criança, um mês pelo menos depois do parto, para evitar justamente a anemia ferropênica. A Maria, ela pergunta o que pode acontecer se a anemia não for tratada. Quais as consequências? Então, existe o mito de que a anemia pode virar leucemia. Então, na maioria das vezes, a anemia não vira leucemia. É que, em determinadas situações, o quadro é mais grave do que só a anemia, e aí sim, a anemia pode fazer parte de um quadro de leucemia. Mas, em geral, para se tratar a anemia e evitar alguma complicação mais grave, primeiro é identificar o diagnóstico, quer dizer, fazer o diagnóstico da anemia, depois investigar a causa, para que a gente possa determinar um tratamento adequado, seja a reposição de ferro, seja da vitamina B12, seja de folato, ou às vezes a pessoa pode ter um distúrbio da função renal e a anemia como consequência da doença renal, como por exemplo a insuficiência renal. Então, aí é uma outra forma de tratamento, como a eritropoetina. Então, importante, a anemia é definir o diagnóstico, mas a causa que levou à anemia, para daí poder fazer um tratamento adequado.